Olha só. A grande chave está em sua identidade. Você não é quem pensa ser. O TDAHI, ou seja, o TDAH índigo, impacta na construção da maneira que você se vê e enxerga o mundo. Sua lente pode estar suja de falsas crenças limitantes. Quando a sua lente é limpa, você deixa de se diminuir para caber no mundo do outro. Quantas vezes você se sentiu obrigado a se apagar para ser aceito? O TDAHI tem limitado você a ser autoconfiante, leve e abundante. Eu quero refletir especialmente nessa frase aqui, ó. Como que um transtorno do neurodesenvolvimento impacta na construção da maneira que você se vê e se enxerga no mundo? Você sabe que o transtorno de déficit de atenção, ele é um transtorno cientificamente considerado, né, no meio médico, acadêmico, científico, como um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso, gente? O transtorno do neurodesenvolvimento implica que, em certos marcos de desenvolvimento humano, cognitivo, que seja, naquela fase que eu tinha que desenvolver uma competência de planejamento e execução, eu estava preocupada com uma outra coisa, não dei tanta atenção assim, eu estava desenvolvendo outras etapas e chego na vida adulta, onde eu teria que ter um comportamento cognitivo, um comportamento esperado de uma pessoa de 40 anos, eu vou me comportar como uma menina de 15. Ou seja, existe um déficit desenvolvimental, por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde é como se eu tivesse parado no tempo ali e não me desenvolvi. Então, para algumas coisas, na maioria delas, né, o comportamento ele é perfeito, cognitivo, é esperado que eu tenha aquela resposta, às vezes até acima da média, mas para algumas questões onde se tem esses déficits desenvolvimentais, como, por exemplo, a autoativação, a tua capacidade de se liderar, a sua gestão do tempo, né? A sua regulação emocional, que é uma característica clássica dentro do TDAH índigo, essa desregulação emocional, como um dos principais fatores sintomáticos desse transtorno, leva ao quê? A uma vida onde vai impactar diretamente na sua identidade. Por quê? Quando você começa a crescer e você começa a comparar que o seu colega de trabalho, ele tem muito mais equilíbrio emocional do que você. Ele consegue se planejar com maior antecedência e realizar. Você para e fala, não, tem alguma coisa errada comigo. E você começa a ver que desde muito cedo você buscava muita aprovação do pai, de um colega, de um professor. Você estava fazendo muito além da conta para você conseguir suprimir aquele erro que você, por desatenção, fez na semana passada. E você falou, não, peraí, quem sou eu? Você começa a ter um problema de identidade. Porque a sua referência, a gente aprende por espelhamento, a gente se compara demais com o outro, nesse sentido, para saber se a gente está acertando ou não, visto que uma, né, das questões desse transtorno do neurodesenvolvimento é a maneira que a gente se vê. E existe uma distorção nisso. Afinal, a gente está falando de questões de desenvolvimento. Então, como a gente tem uma distorção na maneira que a gente se vê, é claro que a gente vai ter uma distorção da nossa lente da realidade da vida. Então, eu vou ler aqui para você, né, como que o TDAH pode estar limitando você a ser autoconfiante, leve e abundante. Porque você fala assim, mas por que todo mundo consegue menos eu? Como? Né? Porque você pode não estar entendendo que o problema da sua vida não é a procrastinação. Você acha que o problema da sua vida é a procrastinação? Você acha que o problema da sua vida é a sua falta de atenção, a sua falta de foco, a sua impulsividade? Isso tudo, gente, é consequência da maneira que você se relaciona com você. É do transtorno? É um sintoma? Com certeza. Mas como que você vai ser autoconfiante se você acredita totalmente que você é uma pessoa fracassada, que não tem merecimento, que não tem valor?